Vamos falar da síndrome de Adão? Sim, nós vamos falar sobre a síndrome de Adão. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe que funciona? Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te dizer e nós vamos decorrer sobre isso. A síndrome de Adão está conosco desde Gênesis 3. Para quem não sabe, Gênesis 3 está descrito ali por Moisés a queda do homem, a desobediência. E nós temos essa síndrome de Adão desde essa época. Ela vem conosco, entranhada, tá em todo mundo, porque ela vem do pecado. Todos nós pecamos, por isso estamos destituídos da graça de Deus. Eu tenho falado isso em todos os meus vídeos, porque é um texto base do cristianismo, para que a gente entenda que nós todos pecamos e por isso nós temos uma raiz pecaminosa, que ela acaba em Cristo Jesus, que morreu por nós. Mas vamos voltar para a síndrome de Adão? Quando é muito grave, ou seja, quando alguém responsabiliza outro alguém por um roubo, por algo bem corrupto, por alguma calúnia, dá até processo, ok? Mas quando é no cotidiano? Quando as coisas vão acontecendo no cotidiano, quando eu vou atribuindo o meu erro ao meu cônjuge, ao meu filho, à menina que trabalha comigo, à minha gerente, à minha patroa, quando isso acontece, é normal, é corriqueiro. Ninguém presta atenção, mas há uma gravidade nisso, há uma consequência nisso, tá? Lá em Gênesis 3, eu vou resumir aqui pra quem não é crente, porque eu sei que tem muita gente que vê meu vídeo, né? Eu tenho recebido muitas mensagens no direct sobre, e graças a Deus, mensagens positivas sobre isso. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, que lá em Gênesis 3, quando Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, e Eva comeu esse fruto, funciona desse jeito. A serpente ludibriou Eva, e Eva comeu do fruto, e em seguida já deu pro seu marido, tá? Ela não arquitetou um plano e ele chegou no meio da noite com as lenhas e comeu. Não, não, não. Ela comeu e em seguida ela deu pro marido dela, ok? Ok. Quando Deus desceu no jardim para conversar com Adão, ele chamou Adão e Adão falou assim: escutei sua voz soar no jardim, por isso me escondi, porque estava nu. E aí Deus pergunta: quem te falou que estava nu? Qual é a primeira resposta de Adão? A mulher que tu me destes como companheira me deu do fruto e eu comi. Adão responsabiliza duas pessoas antes dele. Ele responsabiliza Deus e a mulher. E depois ele fala: eu comi. Vocês viram a etapa? A mulher que tu me deste se responsabilizou a Deus. Se tu não tivesse me dado essa mulher. Depois ele responsabiliza a mulher. Se ele não tivesse casado, ele não teria comido do fruto. E depois ele fala: eu comi. Então, assim, na frase de Adão tem muita coisa envolvida. E aí Deus olha pra mulher e pergunta: por que tu fez isso? Por que tu fizestes isso? E ela diz: a serpente me enganou. Então ela colocou a culpa na serpente e depois ela comeu. Então a gente entende que essa distribuição de responsabilidade é muito grave espiritualmente falando. Às vezes, no dia a dia, você fala assim: sabe? Ai, caiu esse vaso aqui. Mas o meu marido deixou ali na ponta, é claro que eu ia passar e bater. Gente, são escolhas nossas, nós não podemos atribuir ao outro, ok? E é muito complicado, porque se você for pensar na psique, vamos pensar na psique primeiro antes do espiritual, tá? Depois a gente vai pro âmbito espiritual. Mas a nossa psique, ela funciona desse jeito. Se eu erro e assumo um erro, a probabilidade de eu mudar é de 100%. Agora, se eu erro e atribuo ao outro, então eu sou perfeito, eu não preciso mudar. Olha só como é sério. Então eu vou passar a minha vida inteira cometendo os mesmos erros, afastando as pessoas de mim pelos mesmos erros e eu nunca vou mudar. Porque no meu psique eu tô certa. Eu tô certo. No meu psique eu não tenho responsabilidade sobre o que aconteceu. Só que isso não faz a gente não ter a consequência das nossas escolhas. Queridos, independente da desculpa que você dê sobre o que você passa, o que você atribua a responsabilidade para os outros, a consequência do teu erro e do teu pecado sempre será sua. Não vai mudar em nada. Você vai ter uma consequência sobre as atitudes de vocês, assim como Adão também teve. Adão foi expulso do jardim e ele teve que tirar os abrolhos que iam crescendo na terra para poder se alimentar. E Eva foi aumentada as dores de parto dela. Então, assim, houve uma consequência independente da desculpa que ela inventou para amenizar a culpa. Então, na verdade, o que se ameniza é aqui, ó. Porque, na verdade, na prática, no contexto bíblico, a gente vai ter uma consequência do nosso erro, independente se a gente atribuiu ao outro ou não. Então, por que não olhar para dentro de si e ver o que está errado? Por que não olhar para dentro de si e entender: eu cometo este pecado, eu cometo este erro? Agora, no âmbito espiritual, isso também é muito grave. Por quê? Porque isso anula a graça salvífica de Deus. Olha que interessante. Se eu peco e eu atribuo ao outro o meu pecado, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não mudo. Se eu não me arrependo, eu não entro debaixo dessa graça salvífica redentora de Cristo. Por quê? Porque a gente se arrepende, a gente crê que Ele é nosso Deus e assim a gente entra debaixo de uma cobertura divina, ou seja, nós estamos salvos. Tá, pastora, mas eu já passei por esse processo. Já criei em Deus, eu estou salvo. Ok, a tua vida travou por aí. Acabou por aí, né? Então agora tu pode pecar, tu podes atribuir o teu erro ao outro, a tua responsabilidade ao outro e tá tudo bem.
Não, gente, não tá tudo bem. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus e assumir aonde nós estamos errando. Todos nós erramos, todos nós pecamos. O problema é que hoje nós não somos mais escravos do pecado. Aliás, o problema não, a solução. Nós não somos mais escravos do pecado, nós estamos livres. Então, por conta disso, nós precisamos nos policiar cada vez mais. Nós precisamos assumir os nossos erros cada vez mais. Errar no meio do caminho faz parte, nós estamos em aprendizado. Agora, atribuir ao outro o nosso erro é muito cruel. Para nós, não é para o outro. Porque nós não vamos mudar. A única coisa que nos faz mudar quando nós erramos é o arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu não falo de choro, eu não falo de escândalo, eu falo de mudança de mente. O que eu fazia, eu não faço mais. Por quê? Porque eu me arrependi. Porque eu entendi que sem Cristo eu não consigo prosseguir daqui para frente. Então a síndrome de Adão, ela é diabólica, ela é destrutiva para a vida do crente. E é importante que nós entendamos de uma vez por todas, meus queridos, meus amados irmãos, que nós precisamos assumir os nossos erros, entender onde estamos pecando, nos arrepender e assim se aproximar cada vez mais de Deus. Porque a consequência do pecado nós vamos ter, a diferença, que a liberdade de viver longe dele, isso daí só vem em Cristo Jesus. Deus abençoe.